3, 2. Vamos então começar o 13º capítulo, Psicose Afetiva. Seguindo o caldeirado, fomos em plena noite atender infortunada irmã quase suicida. Penetramos a residência confortável, conquanto modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. O assistente pareceu-me apressado. Não se deteve em nenhuma apreciação. Estão vendo ali irmãos desencarnados, infelizes, irmãos menos esclarecidos, mas o caldeirado não se deteve. Acompanhei-o por minha vez até o humilde aposento, onde fomos encontrar a jovem mulher, em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível, irrefreável. A mente acusava extremo desequilíbrio que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Pobrezinha, disse o orientador comovidamente, não lhe faltará a divina bondade. Contudo, preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Colocou a destra sobre a fronte da irmã em lágrimas e esclareceu. É a mão direita, sobre a fronte, a testa da irmã em lágrimas e acrescentou. É Antonina, abnegada companheira de luta, órfã de pai desde muito cedo. Iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos, para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e moça. Aos 20 anos perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte e, não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Perdão. Realizado o casamento, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida. Muito cedo, verificou, porém, que o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade, por abominável viciosidade. Perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez diariamente, retornando ao lar em hora tardia, a distribuir pancadas, a vomitar insultos. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa a serviço da renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e a assisti-los. Então, ela vendo a situação da irmã, ela passou a ajudá-la, passou a ficar com ela para ajudá-la a criar os filhos, para que ela pudesse, pelo que a gente entende aqui, se separar do marido e poder... A Antonina ficou ali para ajudá-la a criar os sobrinhos. Perdão. Corriam os anos, tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de amparo, a sustentar pesado esforço por manter-se nos estudos. Identificavam-se pela idade e pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifício
ininterruptos. Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos e o copartícipe, quer dizer, o que participava junto com ela, né? O namorado, 4 pequenos, e o participante, o que participava junto com ela, de sonhos fulgurantes, consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia. Vou repetir, né? Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos e o copartícipe de sonhos fulgurantes, consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animada e feliz, aguardando o futuro. Idealizava também obter um dia a coroa da maternidade num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para ligar seu destino ao da modesta moça. Independente e titulado agora, quer dizer, eles viviam ali um caso amoroso, né? E ela ajudou a sustentá-lo. Nós vamos ver aqui que ele fez faculdade de medicina, precisava estudar o tempo todo, então ela ajudou a sustentá-lo durante 7 anos. E a hora que ele se formou, ele se sentiu muito importante para ficar com ela. Então, independente e titulado agora, passou a notar que Antonina não era, fisicamente, a companheira que seus propósitos reclamavam. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de constituir um lar, com grandioso programa na vida social, desposou jovem possuidora de vultuosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã, quer dizer, nossa irmã infeliz, procurou, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, transmitiu-lhe a novidade asperamente. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito e, por isso, escolhera melhor partido. Além disso, declarou sua posição requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, nem fios prateados na cabeça. A moça tudo ouviu debulhada em lágrimas, sem reação, e tornou à residência ontem, minada pelo anseio de morrer, fosse como fosse. Sente que as esperanças se lhe esvaneceram, esfaceladas pelo golpe repentino, que a existência se reduz em cinza e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje. Então o Calderaro contou a triste história dela, né, de estar ali vivendo com uma pessoa que ela ajudou, que ela financeiramente estava ajudando para que ele pudesse estudar, e depois ela se sentiu ali rejeitada e queria se suicidar. Dando pequeno intervalo às elucidações, recomendou-me: examina enquanto administro os socorros iniciais. Falou para o André, como ele foi médico aqui na vida quando era encarnado, né? Pediu para ele examinar. Detive-me, o André Luiz falando, né? Detive-me em perquisição minuciosa, em investigação minuciosa, por longos minutos. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas.
No entanto, da câmara cerebral partiam raios púrpuros que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Então nós vemos aqui raios escuros, né, purpúreos, desculpa, eu li errado, purpúreos, né, roxos, que invadiam o coração e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente, registrando-lhe os secretos apelos, compungia, quer dizer, comovia. O André estava comovido, ouvindo, né, os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Então, ouvindo ali os pensamentos dela, que estavam todos, né, embaralhados, o André ficou comovido com o sofrimento e os pensamentos dela. Aí ele coloca aqui o pensamento dela, né? Seria crime, pensava, amar alguém com tal excesso de ternura? Onde jazia a justiça do céu? Quer dizer, onde se situava a justiça do céu que lhe não premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz com as venturosas companheiras de sua meninice. Anelava, quer dizer, desejava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuíam seus ninhos? Não trabalhara sempre pela felicidade dos outros? Por que desconhecidas razões a relegara Gustavo ao abandono? Por que o Gustavo fez o que fez, né? Por que ele a abandonou? Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe reforçavam a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que se lhe afigurava agora impossível? Quer dizer, será que teria valido a pena perseguir tudo se agora tudo parecia impossível, né? Ela estava com o mundo dela desmoronando na cabeça dela. Não pretendia demorar-se no mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando a virtude, desprezando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer e enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável, inquiria a si própria, né? Perguntava para si mesma, buscar as trevas do sepulcro que apodrecer num leito de hospício? Então ela estava ali se vitimizando, ela estava olhando só o que aconteceu e os sonhos dela, né, que haviam desmoronado. Estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Estavam os dois ali com pena dela, né? Calderaro e André Luiz. Calderaro interrompeu o serviço de assistência, fitou-me com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor-lhe, quer dizer, para impor a Antonina, o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. Interessante ele colocar, né? Tenho instruções. Existe uma hierarquia. Calderaro não poderia ir até lá, não poderia intervir, né, junto a ela para tentar fazer com que ela mudasse de opinião, de ideia, quer dizer, ele vai provocar um sono hipnótico nela, ela vai pura e simplesmente apagar, se isso não viesse de camadas superiores. Existe uma hierarquia, ele recebeu ordens dos planos superiores para fazer com que ela dormisse de uma forma
que ela não poderia continuar os seus planos, né, porque ela iria adormecer profundamente. E verificando que o relógio informava não estar distante o momento prefinido, quer dizer, o momento, né, que estava ali marcado, né, que era o momento da meia-noite, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa, era muito forte para que a enferma pudesse reagir. Então ela tentou ali, mas ela não conseguiu, ela adormeceu profundamente. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação dos fluidos, né, dos fluidos calmantes que o Calderaro aplicou a ela, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Então, um sono hipnótico foi o que o Calderaro fez com que ela tivesse, né, através do passe fluídico que ele aplicou nela, né? Perdão. Manteve a Calderaro em completo repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades aureoladas de intensa luz deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que me apresentou cordialmente. Perdão, nós estamos vendo aqui, né, por que o Calderaro recebeu ordens superiores para adormecer. Vieram duas entidades de luz ali, que cumprimentaram o Calderaro e ele apresentou-os ao André Luiz. Estavam agora junto de nós Mariana, que fora dedicada genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Agradeceram sensibilizados a atuação do meu orientador, que passou a doente à direção materna. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente, como fazia na terra. Parcialmente desligada do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se em um organismo perispirítico, encantada, feliz. Ela ergueu-se em seu organismo perispirítico, né? Ela saiu ali em desdobramento do corpo, né? Então ali em perispírito, e encantada, feliz ao ver a mãe, né? Mamãe gritou, desabafando-se a refugiar-se entre os braços maternais. Então, como qualquer um de nós correu para os braços da mãe. Mariana recolheu-a carinhosa, apertou-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me. Palavras da Antonina, né? Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me, rejeita-me. Sou infeliz, tudo me é adverso. Arrebata-me daqui para sempre. A nobre matrona contemplava-a triste, quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. Então nós vimos aqui que ele colocou, né, que era um espírito ligado a ela. Então é o companheiro dela aí por algumas encarnações,
e que não estava encarnado. Então ela estava programado para ela passar essa encarnação, subentende-se, né, que estava programado para ela passar essa encarnação sem um casamento, por algum motivo. E ele a espera, né, no plano espiritual. A nobre matrona contemplava triste quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. A moça abriu desmesuradamente, quer dizer, ela regalou, né, os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em passado longínquo. Observava-se-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário banhado em pranto diferente. Não vertia as lágrimas, né, de dor de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Acercou-se Márcio mais intimamente, pousou-lhe a luminosa destra, né, a luminosa mão direita, sobre a fronte e falou com ternura. Ele colocou a mão direita dele, né, na fronte de Antonina. Falou com ternura. Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Ouvidas, quer dizer, esquecestes acaso que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade, a bondade de Deus. Recusas, abre aspas, a porta estreita, fecha aspas, que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro. Quer dizer, as coisas estão começando e você está fugindo daquilo que você se comprometeu no plano espiritual, né? A porta estreita que você se comprometeu a atravessar para que, né, você possa realizar o que é necessário, aquilo que está programado, para que eles dois possam se reencontrar, para que eles possam estar juntos no plano espiritual. Talvez porque a interlocutora, né, Antonina, estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu fraternal. Não forces a situação, acalma-te. Ela estava tentando lembrar, estava tentando buscar na mente, né? Por que aquele sentimento de alegria, de ventura, né? Porque ela estava encontrando o amor ali, companheiro dela. E ela queria lembrar, né, de paisagens, de tempos passados. E aí ele fala para ela, não, te acalma, né? Não nos bastará o presente, cheio de abençoado serviço e renovadora luz? Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações a esferas superiores. Quer dizer, deixa de se vitimizar, para com isso. Aproveita o tempo que você ainda tem para buscar as esferas superiores, para se aprimorar, para se melhorar, para realizar aquilo que você se propôs a fazer, né? Pelo que a gente está vendo, cuidar da irmã, cuidar dos sobrinhos. Aproveita o tempo que te resta para buscar o teu caminho de iluminação, de mudança interior. É isso que ele está colocando para ela. Que motivos te sugerem esse crime que é o provocar a morte? Por que pensar num crime tão hediondo que é o suicídio? Não tem sentido, é isso que ele está colocando para ela. Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para ajudar-te. Fez longa pausa, fixando-a amorosamente e continuou. Ó, minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero?
Dize-me. Não te mantenha silenciosa. Não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? A enferma desejava falar. Entretanto, os suaves raios de luz emitidos por Márcio cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Era um espírito iluminado. E aquela aura a envolvia, aquela luz que ele emanava a envolvia, né? Sufocando-lhe a garganta no êxtase daqueles instantes inesquecíveis, aquele reencontro com o espírito que ela ama tanto, o reencontro da mãe, né? Envolvida naquela energia, ela estava sem palavras. Ele, porém, né, o Márcio, desejando evidentemente proporcionar-lhe oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-a cuidadoso e insistiu. Fala! Animada, Antonina balbuciou tímida. Estou exausta. Aí nós vamos ver aqui ele colocando para ela, contudo, jamais foste esquecida. E nós vamos ver aqui o desabafo dela, nós vamos ver aqui o amparo da espiritualidade, né? Para ela através da mãe, através desse coração querido que é o Márcio, né? E deixa eu ver aqui se eu não troquei o nome, mas é isso mesmo, Márcio. Então ela está ali envolvida na aura de luz desse espírito e está começando a desabafar ali que ela está exausta. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.